O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a festa da conversão de São Paulo. E nós poderíamos nos perguntar, por que celebramos a festa da conversão de São Paulo, já que nós não celebramos a festa da conversão dos outros santos? Por que então celebramos a festa da conversão de São Paulo? Porque nós teremos depois a festa da morte de São Paulo, da sua entrada na glória, no dia 29, dia de São Pedro e São Paulo. Mas por que celebramos esta particularidade? Porque, meus santos, a conversão, embora toda conversão seja uma graça para toda a igreja, uma pessoa que se converte, ela não faz apenas bem a si, ela não apenas salvará a sua alma, mas salvará outras pessoas. Ela será canal de salvação para outras pessoas. Mas a conversão de São Paulo, isso se aplica de uma maneira excelente. Se isso se pode dizer para toda e qualquer conversão, para a conversão de São Paulo, de uma maneira absoluta, porque ele teve um papel especialíssimo na igreja. Na carta dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos aqui a leitura do capítulo 22, mas se nós pegássemos aqui uma outra leitura possível, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor diz a Ananias: vai, porque esse homem, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel, e ele sofrerá muito por minha causa. Isto é, São Paulo recebeu de Deus a missão da evangelização dos pagãos. Imagine, meus santos, que todos nós, não sei se há aqui algum judeu de nascença, senão todos nós somos de alguma maneira devedores de São Paulo. Por quê? Porque como ele evangelizou os pagãos, ele entrou na Europa, evangelizou a Europa, na qual Portugal estava presente. Então Portugal se torna cristão também graças a esta pregação, e nós nos tornamos cristãos católicos por causa de Portugal, que nos evangelizou. Então estamos de alguma maneira ligados. Então, meus irmãos, imagine que quando o Senhor chamava São Paulo, ele pensava em mim, ele pensava em você, porque ele pensava na minha conversão, ele pensava na sua conversão. Quando Deus concedeu aquelas graças maravilhosas a São Paulo, Deus pensava nas conversões que aconteceriam por causa daquele primeiro derramamento da graça. Então, hoje estamos celebrando essa conversão especialíssima. Sim, porque São Paulo foi convertido de uma maneira milagrosa. O próprio Jesus
a ele se apresenta. O próprio Jesus aparece a ele e concede a ele vamos usar aqui uma linguagem numérica, uma quantidade de graça que o converte naquele momento. Geralmente, nós somos convertidos, o quê? Por meio de uma pregação, por meio de uma pessoa, por meio de uma palestra, de um ensinamento. Uma pessoa, ela é utilizada como instrumento de conversão. Aquela conversão é uma graça, aquela conversão é sobrenatural, mas não é uma conversão milagrosa, no sentido em que aconteceu na vida de São Paulo. E a nossa conversão, geralmente, ela é cotidiana. Nós damos um primeiro passo em que nós acolhemos Cristo, em que nós o aceitamos, mas ainda há muito que se fazer, muito vício a ser arrancado, muitas desordens que precisam ser orientadas, muita coisa que precisa ainda ser convertida, sair do caminho errado para ir para o caminho certo, porque demos um primeiro passo. No caso de São Paulo, ele se encontra com o Senhor e o Senhor o santifica, de modo que tudo aquilo que virá depois será crescimento no amor, na piedade, na generosidade, mas não no sentido em que a conversão geralmente acontece a nós. Então, meus irmãos, nós rendemos graças a Deus. Hoje nós agradecemos ao nosso Senhor por ter concedido tanta graça na vida deste homem que, embora não seja um dos 12 apóstolos, mas Deus foi tão proeminentemente generoso, Deus foi tão abundantemente generoso na vida de São Paulo, que ele se tornou o apóstolo por antonomasia. Isto é, ele não é um dos 12, mas quando nós dizemos assim, o apóstolo disse, assim como falou o apóstolo, nós não temos dúvidas de que estamos nos referindo a São Paulo. Ele é o apóstolo, por causa de todo o seu desempenho, de toda a sua dedicação, de todo o seu apostolado, de todo o seu sacrifício. Então isso deve ser exemplo para nós. Celebrar a conversão de São Paulo, nós poderíamos dizer que nós poderíamos colocar 2 pontos particulares. Primeiro, lembra que eu falei no início da homilia, que quando Jesus apareceu a São Paulo, ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em cada um, porque São Paulo seria instrumento de graça para mim, para você, para todos nós, de origem pagã. Então, celebrar a festa da conversão de São Paulo é pedir a Jesus a graça, que Ele, por misericórdia, não permita que aquela graça concedida a São Paulo, pensando em mim, seja perdida, tenha sido em vão, que eu não me perca, mas que aquele processo de conversão, que já começou, porque afinal de contas, se você está aqui na igreja, é porque algum processo de conversão já começou, mas que o processo de conversão chegue ao final, que o Senhor complete a obra começada. Então é um primeiro aspecto que deve nos levar à reflexão no dia de hoje. Pedir, Senhor, me ajude, Senhor, que o teu plano de amor não seja frustrado. Repito, e aqui eu quero repetir, porque isso é fundamental para que brote a gratidão no nosso coração. Quando Deus converteu São Paulo, Deus pensava em mim. Deus tinha um projeto de amor, não apenas para São Paulo, mas por mim, por você. Então, meu Deus, que eu não me perca, que a graça da conversão também desabroche plenamente na minha alma, na minha vida, no meu coração. Ao mesmo tempo, um segundo aspecto pode nos levar à reflexão no dia de hoje. Assim como São Paulo cresceu no amor, cresceu na generosidade, cresceu na virtude, nós precisamos crescer
na nossa conversão e, consequentemente, também crescer no amor, na virtude, na generosidade. Mas provavelmente ainda há raízes más que precisam ser arrancadas do nosso coração. Ainda existe cisânia, ainda existe ainda existe joio, ainda existe escória, sujeira na nossa alma e que precisa ser arrancada. Nós precisamos, meus santos, nos converter a cada dia. Eu sei que você aqui, repito, está aqui na igreja, você é ministro extraordinário da comunhão eucarística, você é acólito, serve o altar, você é padre, celebra a Santa Missa, você é religioso, é religiosa, você procura ter uma vida de comunhão frequente, mas a pergunta é: quem é você quando ninguém está olhando? Porque é muito fácil ser católico, parecer católico, celebrando a missa, ajudando o padre no altar, distribuindo a comunhão, dando catequese, é muito fácil. Mas quem é você em casa com os seus pais? Quem é você em casa com os seus irmãos? Quem é você no seu trabalho? Quem é você quando está sozinho? Quem é você quando é importunado por uma pessoa que se lhe apresenta desagradável? Qual é o bicho que sai de você? Que demônio se manifesta? Entende, meus santos? É isso que nós precisamos exorcizar, extirpar, arrancar, matar em nós, porque senão este verniz de santidade, essa pseudo-santidade, esta falsa santidade, este seu pseudo-catolicismo, isto é, todo mundo olha para você e diz: nossa, ele é o padre, ela é a ministra, ele é o ministro extraordinário da comunhão, ele é acólito, ele é catequista, e na verdade você é apenas um pagão disfarçado de católico, disfarçado de cristão, com um coração muito diferente do coração de nosso Senhor, apenas com um verniz, mas que não tocou a sua alma. Então todos nós aqui presentes precisamos bater no peito e suplicar a Deus que nos conceda esta valentia, esta violência que foi abundante na vida de São Paulo. Isto é, ele se violentou para crescer no amor. Nós precisamos nos violentar para nos arrancar dos pecados, vícios e desregramentos que estão ainda presentes na nossa alma, para que, uma vez purificado o terreno, nós possamos crescer em amor, piedade e santidade a nosso Senhor. Então, meus santos, que cada um aqui ouça esta palavra, e cada um aqui, e se o nome de cada um eu soubesse, o nome de cada um eu diria. Eu não estou falando para todo mundo não, tá? Estou falando aqui para cada um, porque eu sei que você precisa mudar de vida, eu sei que o seu catolicismo não é suficiente, eu sei que você não tem ainda resistido até o sangue contra os seus pecados e os demônios que habitam no seu coração. Celebrar a conversão de São Paulo e dizer: eu preciso me converter de verdade. E eu gostaria então, meus santos, de mergulhar um pouco neste mistério de beleza em que Deus agiu e mergulhou no coração de São Paulo, me utilizando de uma belíssima homilia de São João Crisóstomo para esta ocasião, que está até no ofício das leituras, da liturgia das horas, em que São João Crisóstomo ele reflete esse mistério e que deve ser de alguma maneira iluminador para nós. Ele diz assim, que cada dia São Paulo subia mais alto
e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. Então, este de crescer de fé em fé, de crescer de amor em amor, de dar espaço, de dar um novo espaço cada vez mais a nosso Senhor. E eu pergunto aqui a vocês: o que é que hoje, na festa da conversão de São Paulo, você precisa dar a Deus? Você precisa sacrificar a Deus? Que luta hoje você deve travar para dizer: Senhor, existem muitos cômodos no meu coração, hoje eu vou te dar mais um, para que tu sejas Rei e Senhor deste cômodo a mais da minha alma. Você não pode, pelo amor de Deus, voltar para casa hoje dizendo assim: hoje sim, eu celebrei na liturgia a conversão de São Paulo, mas não celebrei na minha vida. Nós precisamos celebrar este mistério na nossa vida. Então, lembra? Repito, quase que ao cansaço, quando Deus converteu São Paulo, Deus pensava em mim. Então, se eu preciso celebrar na minha vida esta festa, eu preciso então que os desejos de Deus se realizem um pouco mais, muito mais no meu coração, na minha vida, na minha alma. Então vamos lá, vamos largar os nossos apegos desregrados, a nossa preguiça em ser santo, o nosso comodismo em ser uma falsa católica, um católico de aparência, que os que são mais próximos a nós sabem o demônio que somos de fato. Na igreja, repito, é fácil parecer santo, parecer católico, parecer certinho, parecer certinha, mas aqueles que estão mais próximos a nós nos conhecem, e aquele que habita em nós sabe como temos vivido na sua presença. Mas continua São João Crisóstomo, ele diz: diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegra, e escreve aos Coríntios: eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, porque sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas lhe vinha um grande proveito. Então São Paulo aqui é um exemplo de fé. Se Deus está permitindo provação, dificuldade, perseguição, opróbrio, Deus sabe muito bem. Então, se eu estou na amizade com Deus, e Deus isso permite, isso concorrerá para o meu bem. Então, daí vem aquela frase célebre de São Paulo: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, olhar a vida de São Paulo e lançar um olhar de fé sobre a nossa vida, as dificuldades que possamos passar, e isso também é conversão. O pagão olha para os sofrimentos como problemas, o cristão olha para os sofrimentos como oportunidade de crescer no amor a nosso Senhor, oportunidade de crescer ainda mais na fé, oportunidade de crescer na paciência e na aceitação da vontade de Deus na sua vida. Então precisamos nos converter. A conversão, sim, é verdade, no início ela é o quê? Ela se dá no abandono das coisas erradas para abraçar as coisas corretas, mas ela precisa se manifestar o quê? Num modo de viver meramente humano, meramente carnal, meramente imanente, para uma maneira sobrenatural, cheia de fé e de confiança na misericórdia de Deus da própria vida. Então, eu sei que se isso Deus permite na minha vida, redundará num bem maior, e é para o meu proveito. Então São João Crisóstomo diz que São Paulo olhava as dificuldades da sua vida e disse: isso é para o meu bem, isso é para o meu proveito, isso é para a minha salvação. Vocês lembram? E se não lembram, eu vou relembrar daquela frase de São Padre Pio, no final da sua vida, já um gigante em santidade, e que diz:
se eu não tivesse sido perseguido como fui, se eu não tivesse sofrido como sofri, eu não teria me salvado. Imagine que visão de fé e cheia de gratidão. Que bom que Deus me concedeu esta doença. Que bom que Deus frustrou aqueles meus planos. Que bom que Deus não fez como eu quis, porque o que Deus quer é sempre o melhor para mim, mesmo que de início assim não se me apresente. Esta fé em que Deus é o Senhor da história e que quando eu estou na amizade com Deus, tudo concorre para o meu bem. E continua, estou pegando apenas trechos aqui da belíssima homilia de São João Crisóstomo. E São João Crisóstomo ele continua: por isso São Paulo corria ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa da pregação, com mais entusiasmo do que nós nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias. É quase inacreditável, né? São Paulo que corria para o sofrimento com mais entusiasmo do que nós corremos ao encontro das honrarias, dos prazeres e das facilidades. Percebe aqui, meus santos, numa homilia, não sei se de sexta ou sábado, em que eu refleti aqui dizendo que nós cristãos católicos esquecemos a espiritualidade do sofrimento, enquanto os santos, eles esbanjam essa espiritualidade. Nós cristãos católicos modernos, nós queremos agora a todo custo nos livrar dos problemas e das dores, enquanto fora do espírito de fé incompreensível, São Paulo corria ao encontro do sofrimento com mais ânimo do que nós corremos ao encontro dos prazeres e facilidades. E continua, São João Crisóstomo diz que ele aspirava, deixemos o queixo cair, tá? Que ele aspirava mais pela morte do que nós pela vida. Por quê? Para ele morrer era partir para estar com Cristo. Ansiava mais pela pobreza do que nós pela riqueza, e desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós o descanso depois do trabalho. Por quê? Porque o trabalho sem descanso, ele de alguma maneira se uniria a Deus, que por ele se cansou até morrer de morte cruenta numa cruz. Ele poderia se unir ao sacrifício de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos nos converter. Nós precisamos, e aqui percebe que já estou enfatizando o segundo aspecto da conversão, não apenas da conversão primeira, do abandono dos vícios, do abandono do pecado, mas do converter-se, do metanoia, do ter uma mentalidade nova, do ter uma mentalidade diferente, do ver a vida de uma maneira diferente, ao ponto que você começa agora a amar, a desejar e a buscar as coisas segundo a mentalidade de Cristo, segundo o coração de Cristo, e não segundo a mentalidade do mundo, segundo a mentalidade meramente humana. Celebrar a conversão de São Paulo é também pedir a Deus a graça desta nova mentalidade. E continua, e termino aqui com São João Crisóstomo. Ele diz: uma só coisa o amedrontava e o fazia temer: ofender a Deus. Esta era a única coisa que o agradava, agradar a Deus. Era a única coisa que o fazia desejar, agradar a Deus. Uma coisa o amedrontava: ofender a Deus. Uma coisa ele desejava: agradar a Deus. Precisamos, meus santos, pedir a Deus esta graça. Repito, não volte para casa, não seja aqui um espectador passivo, isto é, alguém que está assistindo à missa, que está ouvindo a homilia e que depois volta para casa. Mas assista, ouça de uma maneira ativa, queira colocar no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo. São Paulo
que dizia: sede meu imitador, porque eu sou de Cristo. Imitemos São Paulo, queiramos ser semelhantes a ele, porque ele quis e foi semelhante a Jesus. Imitemos as virtudes abundantes nele, para que nós possamos crescer no amor a Jesus, e peçamos a Deus, por intercessão dele, que aquela graça que Deus concedeu a São Paulo, pensando em mim, não se perca na minha vida. Meus irmãos, mas também hoje eu gostaria apenas de fazer uma nota, de convidar todos nós a, nesta missa, rezar por um católico que partiu, um grande, se não um dos maiores pensadores do nosso país, Olavo de Carvalho, católico, escritor, filósofo, que faleceu, e que de alguma maneira, meus santos, é um exemplo para nós, porque ele influenciou toda uma geração de pessoas que buscam, pela sua busca da verdade, pela sua busca da liberdade, pela sua filosofia, o quanto ele influenciou muitas pessoas. Quantas pessoas aqui nesta paróquia eu conheci que vieram aqui dizendo: padre, eu voltei à igreja por meio do professor Olavo, eu voltei a ser católico graças àquilo que eu ouvia do professor Olavo. Então peçamos a Deus que tenha misericórdia dele, que o acolha nas moradas eternas. Peçamos a Deus que dê o descanso eterno a esse valente homem que, com as suas limitações, procurou na sua vida agradar a Deus. Recordemos-nos então dele na Santa Missa que estamos celebrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.